Estamos próximos do lançamento da segunda temporada de The Last of Us da HBO, né? Uma série que gerou muita expectativa lá na época que foi anunciada. Era uma produção da Netflix, depois passou para HBO. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Deus é bom, ouviu nossas Ainda bem, mano. preces. Meu Deus, já pensou se Ainda fosse da bem. Netflix? Nós aqui do Observatório Geek somos muito fãs de The Last of Us. E temos um podcast lá na época do Spotify falando sobre a primeira temporada de The Last of Us. Mas como é um podcast, ele é muito longo, né? Tem muitas coisas que a gente abordou lá. Nós queremos transformar esse podcast em um vídeo e trazer para vocês aqui a nossa opinião sobre a série The Last of Us e também expectativas para a segunda temporada, né? Porque a série foi polêmica, muitos fãs gostaram muito, outros fãs não gostaram tanto. Mas aqui a gente vai dar nossa opinião sobre como a adaptação, o que, que ela trouxe de bom e o que, que ela inovou, né? Porque a série The Last of Us, na minha opinião, ela inovou a forma de adaptar games. Acho que existe uma adaptação antes de The Last of Us e depois, né? Tendo que, em vista que a produção de Fallout da Amazon, ela puxou muito de The Last of Us, foi muito elogiada The Last of Us e eles pegaram como inspiração. A própria série do God of War que vai vir da Amazon também disse que vai se inspirar no que The Last of Us fez, né, da adaptação para a série de TV. Então, ela conseguiu fazer uma adaptação fiel ao jogo. Mas será que a segunda temporada vai conseguir ser fiel ao segundo jogo? Será que eles vão ter a audácia, a coragem de adaptar da maneira certa? Sejam bem-vindos ao Observatório Geek. Eu sou o Kamikaze. Hoje comigo o Marçal está aqui para falar sobre essa série maravilhosa, esse jogo maravilhoso, o jogo das nossas vidas. Vou pedir para você deixar um like, se inscrever no canal para estar acompanhando mais vídeos, certo? Quando a série estava em produção, né, lá na época antes de estrear a primeira temporada, tinha muitas expectativas, né, acho que principalmente falando da gente por ser nosso jogo favorito. Eu fiquei muito contente, eu achei uma puta adaptação, né, que a gente viu no primeiro episódio logo de cara. Falando sobre adaptação em geral, né, a gente não tinha nada antes de The Last of Us, né, a gente tinha o Sonic que fez sucesso, mas a adaptação de jogo mesmo era algo muito complicado, né, a galera não sabia adaptar jogo para cinema, né, e para série de TV quase não tinha. Mas The Last of Us veio e mostrou como fazer, né? Eu queria saber de você, Marcelo, o que, que você acha da adaptação em si, né? Do que eles fizeram no The Last of Us 1 aqui. Cara, o The Last of Us 1, acho que ele foi muito bem sucedido porque ele literalmente é um Ctrl-C e um Ctrl-V do jogo. Acho que a indústria cinematográfica ela tinha uma dificuldade muito grande. Na verdade, não é nem dificuldade, porque é fácil de fazer. Porque, pra mim, a minha visão é o seguinte: tá no jogo, já é um roteiro. O jogo já é o roteiro já tá pronto. Você já pulou uma etapa, que é escrever. Pega o que tá ali já e adapta. Só que a indústria cinematográfica ela sempre ignorou a obra original. E o resultado foi várias obras medíocres que a gente teve ao longo de todos esses anos. O The Last of Us ele veio justamente para mostrar que se fazer igual à obra original é sucesso. Então o The Last 1, a primeira temporada, ela é literalmente o jogo. O que você viu no jogo. Claro que tem o episódio do Bill, que é bem diferente, mas alguns elementos é diferente, mas o core, o núcleo de tudo, né? Basicamente é um repeteco do jogo. O que é o jogo é a primeira temporada. Primeiro episódio, por exemplo, onde acontece o apocalipse todo, né? Onde acontece toda a infestação, né? A infecção. Isso é totalmente o primeiro, o prólogo, né? Do The Last 1. Mas também teve elementos novos, né? Eles introduzindo aqueles médicos no início do episódio, contando sobre o fungo. Pô, isso é uma coisa que não tinha no jogo. Então, eles conseguiram adaptar fielmente o jogo, mas também trazer elementos novos que foram bem-vindos. Então, pra mim, a primeira temporada ela foi tão bem sucedida porque ela simplesmente levou em consideração o primeiro jogo, o roteiro é basicamente o primeiro jogo, e um respeito muito grande com os fãs. Por quê? Isso é outro problema da indústria. Ela quer focar tanto em novos públicos, apresentar a obra para novos públicos, que ela rejeita, ela ignora as pessoas que literalmente, que realmente vão comprar um ingresso, que vão realmente assistir, que é os fãs. Primeiramente, quando você adapta uma obra, você tem que ter noção que quem vai assistir primeiro essa obra é os fãs. Depois, os fãs que virão o público novo. Quando a indústria quer fazer o contrário, quer agradar o público novo e depois os fãs, desculpa, cara, vai vir catástrofe, não vai dar sucesso. A gente viu isso no filme do Mortal Kombat, vieram com a mesma proposta de que vamos focar num público novo. Cara,
Quem vai comprar o ingresso? É o fã. Então The Last of Us mostrou isso para a indústria e agora a indústria vai ter que se acostumar a isso porque o público ficou exigente. Depois de The Last 1, o público ficou exigente, então qualquer obra que for adaptada de jogo, as pessoas vão usar o The Last of Us como fim de comparativo. Não tem como, né? The Last of Us fez tudo o que a gente pedia há anos, né? Quando ia adaptar. Segue o jogo, né? Segue o jogo. Vários takes eles usaram do jogo na série. Eu acho que isso é ótimo. Fotografia, né? Tá no jogo. Muita fotografia. Fotografia, jogo de câmera. Eles usaram muita coisa assim. E falando agora sobre as mudanças, né? Que teve mudança sim, né? Óbvio, isso aqui é uma adaptação. Então, claro, muita coisa é 100% fiel, né? A maioria das coisas. Mas teve mudanças sutis e expansões da história do jogo que, na minha opinião, foram extremamente válidas. Tem mudanças sutis, como, por exemplo, o Joel e a Tess indo encontrar o Robert. No jogo eles encontram ele, a Tess mata, na série ele já tá morto. Tipo, mudanças sutis que, na minha opinião, são boas pra série, acho que não são tão relevantes assim, né? A mulher que é líder daqueles caçadores, né? Que a gente conta no jogo, que o Joel sabe que é armadilha. Aqui tem uma líder, aí tem toda aquela relação do Henry com o Sam, né? Que o Henry matou o irmão dela. Aqui na série, isso é criado pra série. No jogo não tem essa relação. No jogo, o Sam e o Henry são só sobreviventes tentando fugir desse grupo de caçadores. Aqui não, aqui tem uma história por trás, tem uma lore por trás do porquê que o Henry tá fugindo desse grupo, entendeu? Sim. Eu nem acho que tipo essa lore toda agregou tanto assim. Eu acho que eles só quiseram dar uma mudança a mais, realmente. Dá pra gente fazer algo um pouco diferente, então vamos fazer, né? Só pra não dizer que a gente tá copiando 100% que é o jogo. Descaradamente, né? Descaradamente. Mas eu acho válido, não atrapalha em nada. Pra série funcionou. A única mudança que eu acho que foi importantíssima pra série, que não dava, isso aí eu falando, gente, não dava pra adaptar igual do jogo, que é aquele trecho em que o Joel e a Ellie chegam na cidade do Bill. Não dava pra adaptar esse trecho exatamente igual ao jogo, por quê? Porque quando a gente tá no jogo jogando e a gente lida com esse trecho onde a gente vai visitar a cidade do Bill, a cidade ela é repleta de armadilha. Isso agrega em gameplay, isso agrega o jogador em gameplay. Então você como jogador vai ter que tomar cuidado ao passar em algumas regiões, porque você sabe que vai ter a armadilha do Bill ali. E quando o Bill aparece, é só resgatando o Joel, né, quando ele tá de ponta cabeça lá, enfim... É uma cena de ação, é uma cena de gameplay. Dificilmente dá pra adaptar isso, cara, porque é uma série, é um episódio de 40 minutos. Não tem como você ficar enrolando com o Joel andando pela cidade pra lá e pra cá e lidando com a armadilha. Então, o que eles fizeram? Vamos adaptar diferente. Esse trecho a gente vai tirar da série, não vai ter esse trecho. E quando for pra abordar o arco do Bill, a gente vai abordar o relacionamento entre ele e o Frank. Porque isso é muito subtendido no jogo. Não fica explícito, né? A gente vê o cara enforcado lá, a gente percebe sutilmente que era o parceiro do Bill. Tem só que a carta, né? Que a gente encontra e dá pro Bill também. Exato, tinha a carta. Então, esses elementos, gente, dificilmente vai dar pra fazer no audiovisual. O Bill encontrando uma carta, lendo a carta. Então, não dá pra fazer 100% o que é no jogo, nesse quesito, porque muita coisa é de gameplay, não é de cutscene. O que não é de cutscene, não dá pra adaptar, gente. Então, é bem difícil de adaptar, porque é o controle, você pegando no controle, você jogando ali com o joystick. Sim. Então, não tem como você fazer isso pra série. Então, o Frank, o ponto do Frank lá, que ficou subentendido, né, no jogo, aqui eles aprofundaram, entendeu? Então, eu achei válido, saca? Eu achei muito bom. Pra mim, é o melhor episódio da temporada. É o melhor episódio, também acho. É esse do Bill e do Frank, né? Só falando sobre isso que você falou agora, né? Sobre não dar pra adaptar essa questão do Bill e do Joel na cidade, né? Muitas armadilhas. É uma cena com muita ação, né, no jogo. Uma das que mais tem ação no jogo. A falta de ação foi uma das reclamações que eu ouvi bastante da galera. Faltou ação, faltou infectado, a série não tem infectado. E aí, muita gente pode utilizar esse seu argumento, Marçal, de que não dá pra adaptar com o final da série, quando o Joel mata todo mundo no hospital. Porque quando a gente mata com o Joel no hospital, no jogo, é gameplay pura. Você tá matando todo mundo lá, você invade o local da cirurgia, mata o médico, mata todo mundo. Isso impacta a questão do segundo jogo. Totalmente. Toda essa chacina que o Joel fez impacta no segundo jogo inteiro. Principalmente com a relação dele com a Ellie, né? E com a Abby também, que consequentemente o Joel matou. Então, essa acho que é o único trecho que, tipo assim,
tem muita ação e eles não, tipo, não tem como fugir disso. O Joel tem que fazer a chacina no hospital, senão não tem segunda temporada. Senão não vai ter continuação, não vai impactar em nada. Então, tipo, eles Aham. tiveram que fazer aquela cena de ação toda, tipo, ah, o Joel mataria todo aquele grupo sozinho? Possivelmente não, tá ligado? Como se fosse um filme de ação, né? Um Duro de Matar ali, o cara mata todo mundo. Mas tem que ser adaptado daquela forma aquele trecho, senão não tem continuação, tá ligado? Então, muita gente falou, ah, não tem ação. Aí a galera falava, ah, mas no jogo também, o que importa é a relação dos personagens, chegou no último episódio foi a ação, tá ligado? Mas é porque tem que ter, no último episódio tinha que ter, senão nem ia ter segunda temporada. Então eles Exato. adaptaram o que deveria ter sido adaptado, que foi esse trecho. Os outros trechos, como Joel como do Joel e do Bill, perdão, que a gente tem esse episódio do Bill e do Frank só deles, eu acho uma expansão ótima do jogo e trata sobre o que The Last of Us sempre tratou, que foi a relação de humanos nesse mundo. Não é Exato, sobre os pessoas. infectados. É sobre como os humanos se relacionam nesse mundo pós-apocalíptico. The Last of Us sempre foi assim. Sempre foi sobre a relação dos humanos. Os humanos sempre foram os maiores inimigos nesse mundo, né? A gente teve que enfrentar vários. E no próprio The Last of Us 2 isso fica mais evidente ainda, né? O quanto os humanos são perigosos, não os infectados. Aham. Então, eles conseguiram transmitir isso da melhor forma. Eu acho que o único trecho realmente que não poderia ser diferente é o trecho do hospital. Deveria existir, mesmo na série. Mesmo a série não tendo tanta ação, a gente vai ter que fazer o Joel matar todo mundo aqui, senão não vai ter continuação. Não vai ter impacto na segunda temporada. Então, acho que é questão de lógica, né? Entender que essa adaptação deveria ser feita. As outras, como eles tiveram a opção de expandir, eu acho que tá ótimo, cara. No jogo você vai jogar, vai se divertir naquele trecho. Na série ficou ótimo do jeito que ficou. Explorou a relação dos dois personagens. Teve um puta drama ali entre eles. E no final deu tudo certo, né? O Joe e a Ellie chegaram lá, pegaram a caminhonete e seguiram o rumo deles. E detalhe, cara, o trecho de ação no último episódio também não é uma ação, nossa, pô, não é uma ação John Wick, né? tipo. É, John Wick, exatamente, aquelas cenas bem coreografadas que você vai ver, que você dá gosto de ver. Não, eles fizeram uma cena de ação, só que é a câmera acompanhando o Joel e os pés dele o tempo todo. Então, os pés dele é a transição. Ele tá num cômodo, mata aqueles caras naquele cômodo. Aí a câmera vai pros pés dele, mostrando ele caminhando. É a transição, ele já tá em outro cômodo matando mais inimigos. Depois mostra os pés, mostra o rosto dele de novo, mostra ele carregando a arma. Aí ele já tá subindo as escadas, já tá chegando no último andar. Então, e detalhe, é o som dos tiros abafado e só a trilha acompanhando ele. Então, por mais que exista ação, não foi aquela ação pra caralho também. Então, eu acho que até a direção enriquece essa cena. Entendeu? A direção ela enriquece a Totalmente. cena, porque ia ficar muito estranho. A série, a temporada inteira não teve ação. De repente, o cara virou John Wick. O cara tá matando todo mundo, tá degolando todo Sim. mundo, passando a faca em tudo, atirando em Uhum. todo mundo. Então, não, eles fizeram. Já que não teve ação, a série toda, né, a temporada inteira, não tem como a gente também entregar uma cena viajada demais. Então, Sim. vamos fazer aos poucos, ó. Faz ele andando aos pouquinhos, vamos fazer uma direção. Então, eu acho que o que faz essa cena ser muito boa é a direção dela. A direção dela fez ela se tornar mais palpável para a realidade da série, entendeu? Totalmente. É que o que acontece? Esse trecho que o Joel mata todo mundo virou como argumento pra galera que falava que queria mais ação, entendeu? Daí a galera que não queria ação falava, ah, não dá pra ter tanta ação. Mas a galera que queria ação falou, ó, como é que dá, viu? No último episódio teve muita ação, não teve? Só que eu acho que The Last of Us não se trata de matar infectado, tá ligado? Eu, como fã, entendo que The Last of Us é sobre seres humanos, sobre relação entre seres humanos. É sobre isso, tá ligado? A ação é consequência do mundo. Mas não é o foco. Cara, conhecendo muito bem a obra, como eu conheço, tendo em vista que The Last of Us é uma obra que adapta a relação das pessoas nesse mundo. Entenda, The Last of Us não é The Walking Dead. The Walking Dead, por mais, The Walking Dead também, eu também arrisco dizer que The Walking Dead também é uma série sobre pessoas, Por né? um É tempo uma foi série. sobre Sempre pessoas. foi sobre pessoas, sobre relação dessas pessoas dentro de um cenário apocalíptico. Mas eu acho que entre The Walking Dead e The Last of Us é literalmente isso. Né? É literalmente pessoas. The Walking Dead ainda flerta com um mundo apocalíptico, sobrevivência, pegar suprimento. O The Last of Us também tem isso, mas o principal do The Last of Us é relação entre pai e filha, irmão e irmão, esposa, grupos, Comunidades. comunidades. Então sempre foi sobre relações. E eu acho, na minha opinião, que
a primeira temporada, ela teve a ação necessária. Eu também acho. Eu acho que teve a ação que precisava. Aquele trecho que o Joe tá de sniper, né? De rifle, lidando com a ordem, enquanto a Ellie tá lá embaixo, se escondendo na van. Cara, aí teve ação. Teve o Byaku aparecendo pela primeira vez. Então, tipo, teve cenas de ação no momento certo. E eu acho que teve o suficiente. Porque não é uma série de ação. Quando eu lembro, eu tô assistindo e eu lembro o que é The Last of Us, eu consigo aceitar essa carência de ação, porque não é essa proposta, cara. Exatamente. Se a proposta da série fosse ser cena de ação, aí realmente ela tava devendo. Ela tava devendo porque vamos melhorar isso aí na segunda temporada, porque tá faltando, mano. Tá faltando. Já a segunda temporada é diferente, pessoal. A segunda temporada, ela exige mais ação. Por quê? A gente vai entrar mais na segunda temporada, a gente vai contar a nossa expectativa, né? Mas a segunda tem muita coisa pra acontecer, né? É a vingança da Ellie, ela matando um monte de gente, os lobos contra lá, como que é o outro grupo lá? É os Serafitas. contra os Serafitas, entendeu? Então é muitos grupos, muitas guerras, muita disputa entre grupos que eles precisam adaptar isso muito bem. E o segundo jogo, comparado ao primeiro, tem muito mais ação. Mas ainda é sobre relações, então... É aquilo, pessoal, não dá pra você também esperar grande coisa de ação quando a proposta da série não é essa, tá? Eu acredito sim que a segunda vai ter mais que a primeira, porque o segundo jogo ele tem mais peso, tem mais carga nesse jogo. O jogo é mais visceral. Então eu acredito que eles têm que adaptar isso. E a forma também que eles vão adaptar isso não é só em ceninhas de ação, gente. É a atmosfera. É a forma que a série é dirigida. Eu acho que o diretor aqui... o showrunner, não sei se é o mesmo lá, o cara que fez a primeira, ele tem que conseguir, cara, dosar muito bem isso, entendeu? É exatamente isso, cara. Mas assim, né, a gente tem as mudanças, como a gente falou, acho que é principal do Bill e do Frank, né? Teve aquela mudança do fungo também, né? Que o fungo é como se fosse uma colmeia conectada, então, a partir do momento que um vê, os outros também veem, né? Um vê e avisa pra colmeia e vai todo mundo atrás, né? Como se fosse uma guerra mundial Z. Né? Como se fosse todo mundo atrás. Tá aí, isso aí sim é uma adaptação perigosa. Olha que engraçado, olha que engraçado. O que realmente poderia incomodar as pessoas não incomodou, que era isso. Uhum. E as coisas, tipo assim, o Frank ser gay e ficar com o namorado dele lá, um episódio só dele com o namorado, falta de cenas de ação, isso incomodou a galera. Gente, é difícil entender, né, mano? Porque essa parte do fungo, ela é a coisa mais viajada, assim, bem diferente do que é do jogo. Que não tem esporos na série. Acho que por um motivo de ser difícil de fazer no audiovisual e os atores terem que usar máscara. O tempo acho todo. Que eles, o tempo todo. Então eu acho que pra série tudo bem não ter esporos. Mas essa parte do fungo realmente, tipo, teve um momento só que é utilizado que é quando a Tess morre, né? Que daí todo mundo vai atrás lá. Os outros episódios meio que tanto faz como tanto fez, tipo, não fez tanta diferença pra essa adaptação. Né? Eles tentaram fazer algo diferente que não foi pra frente. Esse recurso veio só pra substituir os poros. Só pra isso. Só pra isso. Mas tá aí um negócio que poderia ter reclamado, assim... Se eu visse alguém reclamando sobre isso, eu ia entender, porque, porra, é a parte mais diferente do jogo que eles fizeram aqui, tipo, em termos de adaptação, né, mano? Porque você tá mexendo na infecção, né? Você tá mexendo não no core, né? Mas, tipo, um dos principais pontos, que é o fungo, tá mexendo. Mas, cara, isso não incomodou ninguém, também não me incomodou, que bom, porque é uma mudança que o audiovisual pedia. Porque aquilo não tem como adaptar tudo, pessoal. Tem coisa que você tem que mudar, entendeu? Então, o audiovisual fez com que eles recorressem a tirar os esporos. Se for pra tirar os esporos, tem que mexer no fungo. Eu acho que, no geral, as adaptações que fizeram foram boas, tá? Acho que quase nenhuma aqui me incomodou. Algo que fala, nossa, isso aqui foi uma merda, né? Não, eu achei que todas as adaptações foram boas. Muitas delas até enriquecem o jogo, né? Eu acho que dá pra dizer que uma complementa a outra. Acho que isso eles foram muito bem. É isso, galera. Adaptação é isso, é mudanças, vai ter mudanças sim. E a gente tem que entender que é uma outra mídia, não é um videogame. Então, muitas coisas que você vê no jogo, você não vai ver na série. E isso vai acontecer na segunda temporada também. Inclusive, acho que vai acontecer mais. Mais do que a gente viu na primeira, segunda, acho que vai ter mais adaptações pra poder encaixar essa história, que é uma história tão emocionalmente visceral, sabe? Vai ter mais mudanças. Agora sim, né, dando essa opinião sobre a série toda, né?
A gente teve a escolha do Cash também, né? Que também foi polêmico antes da série sair. Muita gente não gostou de ver o Pedro Pascal como Joel, achou que ele não tinha cara de Joel. Mas a principal polêmica é a atriz que faz a Ellie, né? A Bella Ramsey. A galera não gostou mesmo dela como Ellie. Mas, na minha opinião, depois que a série saiu, sinceramente, pra mim, eu acho que ela mandou super bem. Eu consigo enxergar a Ellie nela. E a galera continua zoando, né? Saiu os teasers da segunda temporada e a galera continua zoando a menina. Continua achando que ela não é boa pro papel, não sei o quê. Mas na minha opinião, ela mandou super bem como Ellie. Acho que tanto o Pascal como ela mandaram super bem. Né? Acho que fala sobre elenco, mas fala sobre os dois, né? Que são os dois principais. Mas a questão da escolha da Ellie. Tinha muita gente achando que dava pra escolher outras atrizes. Tem atrizes mais parecidas? Tem, galera. Tem. Só que a gente tem que entender que a HBO achou melhor ela porque ela foi melhor no teste, né? Simplesmente assim. E ela mandou bem. Eu não acho que isso me incomoda. Né? Vamos ver na segunda temporada quanto isso vai impactar, porque a Ellie no segundo jogo tá mais velha e tem um cargo emocional muito grande. Então vamos ver agora, porque eu acho que agora vai exigir muito mais da atriz, né? Pra entregar aquela emoção que a gente sente no segundo jogo. Mas da primeira temporada eu não tenho que reclamar da atriz. Eu acho que ela mandou super bem. Cara, quando escolheram a cast, né, francamente, eu não liguei muito pra esse negócio da menina, não. Eu falei, cara, vamos esperar, né, velho? Vamos esperar ver a atuação dela. O que importa é isso, né? Ela fez teste pro papel, se gostaram dela, provavelmente ela deve ter feito um teste muito bom. E o resultado foi ótimo, cara. Eu curti muito o que eu vi. A primeira temporada, ela tá excelente. Eu realmente vi a Ellie nela, não em aparência, né? Porque ela não se parece nada com a Ellie, mas a personalidade da Ellie tá ali. Isso que importa, pessoal. Que importa. É bem diferente, pessoal, quando descaracteriza muito. Por exemplo, a polêmica aí do Snape, né? Da nova série aí do Harry Potter. Aquilo ali, cara, tá indo totalmente contra a obra original. Ali é outro assunto, cara. A Ellie não. Eles não pegaram uma atriz japonesa, eles não pegaram uma atriz, uma etnia muito diferente. Não, eles pegaram uma pessoa que não se parece com ela, mas tem os elementos da menina ali, entendeu? É diferente, entendeu? E personalidade ela entregou bastante. Porém, agora na segunda temporada eu tô com a galera que tá achando ruim. Eu faço parte dessa galera, porque é o seguinte: do The Last 1 pro The Last 2 tem um salto temporal. A Ellie tá com 19 anos, ela tinha 14 no primeiro jogo, ela tá com 19 anos no segundo jogo. E, cara, eu não consigo olhar pra Bella Ramsey agora e ver a Ellie do segundo jogo, cara. Eu não consigo ver ainda uma menina. Eu acho também que o intervalo de tempo entre a primeira temporada e a segunda temporada foi muito curto. Cara, tinha que ser 3 anos, 4 anos, igual a Stranger Things, cara. Tinha que ser um intervalo bem maior, porque no Stranger Things ele tem aquela proposta do elenco crescer conforme a série vai passando. E realmente, você pega o elenco do Stranger Things da primeira temporada e pega eles agora, já são tudo adulto. Então eu acho que tinha que ter esperado mais para essa série acontecer, já que eles vão adaptar o segundo jogo. Lembrando, se eles fossem adaptar os flashbacks do segundo jogo, aí beleza, poderia ter tido um intervalo só de 2 anos, enfim. Era a minha opinião, era o que eu achava que ia rolar, né? Porque o The Last 2 ele tem muito flashback, pessoal, daria muito bem pro Neil Druckmann fazer a segunda temporada em cima dos flashbacks e deixar pra matar o Joel na terceira, onde a menina também estaria mais crescida, né? Mais crescida entre aspas, né? Porque essa menina já tem uns 22 anos, essa menina não é mais adolescente, ela já é mais velha. Mas pelo menos fazer um trabalho ali de envelhecer mais ela, porque, me desculpa, eu olho pra essa menina agora, eu não consigo ver a Ellie nela. E o foda é que é o seguinte, a Netflix, né? A Netflix não. A HBO, a The Last of Us Brasil lá, HBO Brasil, ainda fez um comparativo descarado entre a Bella Ramsey e a Ellie do jogo, entendeu? Ali eu dei risada, cara. Ali mandaram mal pra caralho. Pelo amor de Deus, mano. Fizeram uma montagem, tipo assim, com a capa Capa do jogo. Eu falei, pelo amor de Deus, mano. Vocês estão avacalhando, vocês estão pedindo bullying. Vocês estão pedindo bullying, cara. A galera já acha ruim ela como Ellie, no geral. Desde o primeiro. Desde o primeiro. Aí eles vão lá e colocam lado a lado, tipo... Não, vocês não estão ajudando, galera. Então, tipo assim, ó, ela não parece a Ellie, isso me incomoda, ela não parece a ela. Ela pode sim, pessoal, dar uma atuação boa, eu não tenho dúvida que ela vai atuar bem. O ponto é que é o seguinte, eu quero ver como que ela vai fazer as cenas de ação que a gente via no jogo. Porque, ó, a gente viu, cara, a Ellie tancando bastão de beisebol nas costas. A gente viu a Ellie tancando arco e flecha no peito, caindo de árvore, entendeu? Caindo de cavalo,
fazendo coisas absurdas, caindo na porrada com grandalhão. E me desculpa, eu olho pra Bella Ramsey, eu vejo uma criança. Eu vejo uma guria de 14 anos. E eu não consigo imaginar a Bella Ramsey fazendo as coisas que a Ellie faz no jogo. O The Last 2 ele é mais visceral. A gente tem que sentir isso no elenco. A gente tem que sentir isso na atmosfera da série. Então, ela tem que ter... Quando tiver cenas de ação, né? Cenas de porrada, cenas, né, de violência, tem que ter peso. Eu não consigo imaginar a Bella Ramsey fazendo essas cenas, entendeu? Por mais que a Ellie, ela é mais franzina, né? Ela é mais delicada, óbvio, comparado ao Joel. Tanto que no jogo entrou o elemento de esquiva por um motivo, né? Porque o Joel não tinha sentido o Joel esquivar, porque ele é um brutamonte, ele é grandalhão. Já a Ellie não, a Ellie é mais delicada, ela é mais rápida, mais ágil, então é mais fácil para ela esquivar. No entanto, mesmo ela sendo delicada, ela tancava coisa pra caralho. Ela era resistente, ela era forte pra caramba, a Ellie, entendeu? Ela era sedenta por sangue, entendeu? Por vingança, e ela tancava muita coisa. E eu não consigo ver a Bella Ramsey. Então, eu acho que agora, no segundo jogo, tá me incomodando mais. Eu acho que a estratégia correta seria fazer o salto temporal e trocar a atriz. A gente entender, gente. A gente entender. É um salto temporal. Ninguém é retardado a ponto de não entender um salto temporal, né? Só que como a Bella Ramsey tá vendendo a série, o astro, né? A celebridade do momento, né? Óbvio que eles não vão querer trocar a atriz, eles não vão querer fazer um novo teste, eles querem fazer aquele elemento Harry Potter, do cast crescer conforme a série vai passando, né? Só que resultado é isso, mano. Me incomodou, não vou negar, me incomodou. Eu vi o trailer, falei, cara, tá difícil de engolir essa Bella Ramsey como ela é agora nesse segundo jogo. Não sei vocês, mas essa é a minha opinião. Não tô falando de aparência, tá? Tem gente que fica xingando a menina, reclamando, falando que a menina é feia. Cara, eu não assisto a série pra ver galã de cinema, pra ver gente bonitinha, tá? Eu assisto uma obra pela adaptação e fidelidade à obra original. Eu tô questionando que a Bella Ramsey não tem as características da Ellie do segundo jogo, gente. Entendeu? A Ellie do segundo jogo envelheceu. A Bella Ramsey não envelheceu. Eles não fizeram nenhum... Por exemplo, Pedro Pascal. Você percebe que ele tá mais velho. O cabelo dele aumenta, o cabelo dele tá maior. Ele tá com as feições mais de cansado, né? Igual ao segundo jogo. A Bella Ramsey tá a mesma coisa, cara. Não mudou nada, nada. Só mudou que ela tá usando a roupa do segundo jogo, só isso. Sacou? Não mudou nada. É uma guria, é uma criança, entendeu? Isso que me incomoda. Eu entendo o seu ponto, eu também acho que isso também é uma preocupação minha, né? E como você falou, não pela aparência da menina. Não essa galera escrota que tá falando, chamando a menina de feia, que não sei o quê. Não é por causa disso, é por causa do peso da adaptação, né? Da segunda parte. Vamos esperar pra ver, vamos esperar pra ver. A série vai estrear dia 13 de abril aí, a segunda temporada. E sim, eu também acho que pode ser a gente pode encontrar mais diferenças do jogo pra série aqui. Acho que como eu falei antes, talvez a gente encontre mais diferenças. Se vai ser mudanças boas ou ruins, a gente vai ter que esperar pra ver como vai ser a segunda temporada. E pra mim o segundo jogo é o melhor jogo. Pra mim também. Pra mim também é o melhor jogo. Acho que é muito difícil fazer o que fizeram ali, é muito difícil. Como eu falei, o principal é o sentimento. Eles têm que transmitir o sentimento do jogo pra série, tá ligado? Aquele sentimento... Aquele sentimento, tipo assim, aquele jogo que machuca. O que The Last of Us você é sente aquele mal jogo... jogando, tá ligado? Se sente mal. Eu quero me sentir mal assistindo. Aquela obra, cara, que você não vai dar play de novo. Você vai assistir uma vez só, você não vai querer assistir de novo. Exatamente. Entendeu? Que machuca, gente. Pessoal, é isso aí então. Siga a gente nas redes sociais aí que tá aparecendo na tela. Deixa um like, se inscreva no canal pra vocês receberem mais vídeos. Digam pra gente o que vocês acham da série The Last of Us, se vocês gostam da adaptação, se não gostam. Estão ansiosos pra segunda temporada. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou e até mais.